Então vamos para a palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, onde a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso único Deus. Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. E os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados, hoje nós vamos tomar um pequeno trecho da vida do profeta Elias para falar sobre determinados trechos que nós temos que atravessar. Talvez muitos aqui estejam atravessando exatamente um trecho assim. Eu falo de trechos difíceis de entender até. Aqueles em que nós ficamos mesmo em dúvida se está ou não de acordo com a vontade de Deus, porque tantas vezes estes trechos difíceis, complicados, eles certamente não estão de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós planejamos para nós mesmos, seja no que diz respeito à vida pessoal e os nossos relacionamentos, ou a vida profissional, ou até mesmo ministerial. Algumas coisas estão estranhas. Alguns desafios eram inesperados, mas mais do que serem inesperados, os desafios muitas vezes nos desapontam. Então nós vamos falar sobre estes trechos, e eu creio que, se for o teu caso, meu irmão em Cristo, você terá respostas do Senhor sobre isto, e sairá daqui mais preparado para enfrentar os próximos dias. A gente tem aqui o Elias no primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 1, e precisamos lembrar que Elias foi um dos profetas mais importantes e mais influentes de todos os tempos. Ele atuou no tempo
do rei Acabe, como você vê aí na tela. E esse rei, segundo a própria Bíblia, foi simplesmente o pior de todos os reis que tiveram Israel e Judá. A Bíblia diz que nunca houve um pior do que ele. Ele foi o rei que casou com Jezabel. Essa é famosa, não é? Quem já ouviu falar de Jezabel aqui? Faz um sinal. Pois é essa aí, a maligna, né? E ele foi marido de Jezabel. Essa dupla, de fato, trouxe um tempo de extrema idolatria e, consequentemente, um afastamento muito grande das coisas do Senhor. E ali se levanta, então, naquele tempo, o profeta Elias. Ele fez também grandes milagres. Por fim, ele foi elevado ao céu num redemoinho. Em outras palavras, ele não experimentou a morte. Veja que interessante. Razão pela qual a gente até pode pensar que as últimas palavras do Antigo Testamento, ou seja, no livro do profeta Malaquias, em seus últimos versículos, ele diz que Elias haveria de voltar. E que ele então, resumidamente, trabalharia nas relações familiares. O Novo Testamento, através da vida de João Batista, mostra que, de fato, a Bíblia afirmava algo que tanta gente não entendia, a ponto de pensarem que Jesus era o próprio Elias, uma vez que eles esperavam isso. As tradições judaico-cristãs, né, até hoje, tem Elias assim numa alta conta, mas eles pensavam que Jesus era o próprio Elias, mas Jesus disse: não, eu não sou o Elias. Na verdade, o Elias já veio. Falando assim de João Batista, que a Bíblia fala que ele veio no espírito de Elias. Interessante, porque João Batista se levanta com a mesma forma, tendo o mesmo viés do trabalho de Elias, também confrontando as autoridades de sua época e defendendo a verdadeira fé, a crença em um só Deus, né, e principalmente no restabelecimento das relações familiares. Amém, meus amados? Este foi o Elias. Ele é importante ou não? Sempre foi. E aqui a Bíblia diz que ele aparece. Na verdade, esse é o primeiro versículo da Bíblia que fala do Elias. E ele chega chegando. Como a gente diz hoje, né? Ele chegou chegando. Se dirige ao rei Acabe, temido, poderoso como era, e diz exatamente o que nós vemos aí nesse versículo. Ele fala: vive o Senhor, o que significa o Deus vivo, o Deus vivo, o Deus de Israel. Sim, Israel, Acabe, esta nação sobre a qual você reina, o Deus vivo, perante cuja face estou. Em outras palavras, o rei que está aqui comigo, aquele que eu sirvo e que está presente sempre na minha vida. Ele está dizendo: olha, eu conversei com ele e ele me revelou algumas coisas, e eu estou aqui para te dizer que nos próximos anos, veja como está na palavra, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Ou seja, vai parar de chover, vai ficar um tempo assim, até que eu possa dizer novamente que a chuva vai voltar. Queridos, eu não sei exatamente como foi, porque a Bíblia não revela a reação do Acabe. Vem ali o Elias e fala isso para ele. Talvez
ele nem tenha dado crédito. É como nós que muitas vezes recebemos uma palavra da parte do Senhor, mas essa palavra é tão extraordinária, tão diferente de tudo, que a gente acha que nem tem que dar ouvidos. Pode ser que o Acabe tenha feito isso. Eu também não sei qual foi a reação de todos aqueles que estavam próximos ali do Acabe e do Elias, quando ele deu esta profecia. Também não sei se eles acreditaram ou não. O que eu penso é que naquele momento havia ali entre eles uns burburinhos, uns dizendo: o que é isso? Quem é ele para falar uma coisa dessa? Quem é ele para ter autoridade sobre chuva? Que história é essa? Mas o fato é que o tempo vai passando e de fato a chuva não vinha. E isto causou um tempo de fome e sede em Israel sem precedentes. E a situação realmente ficou terrível para todos os que moravam ali. Sabe, eu penso que se isto acontecesse nos nossos dias, não demoraria muito para viralizar de tal forma nas plataformas sociais, que ele seria certamente o campeão de visualizações, e também todos estariam dizendo: olha, ele disse que não ia chover. E de fato não está chovendo. E a situação ficando cada vez mais difícil e todos comentando a respeito do Elias. Em outras palavras, Elias estaria fazendo um maior sucesso. Elias estaria ali num momento onde, como a gente diz hoje, estaria arrebentando no que diz respeito a alguém ser usado pelo Senhor. Amados, esta palavra não é apenas para contar a história do Elias, mas, sobretudo, para falar ao nosso coração que a qualquer momento em nossa vida, nós podemos também ser usados pelo Senhor, como foi Elias, e de uma forma fascinante e de uma forma extraordinária para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quando eu digo que você que está aqui nesta manhã, você que de repente nem estava pensando sobre isso, você que pode ter, num dado momento da tua vida, até você teve essa vontade: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser relevante na minha história, quero influenciar quem está do meu lado, quero ser enviado para um lugar onde Deus vai apontar, mas talvez não tenha acontecido nada até hoje, e você de repente até pode ter desistido disso. Eu falo para todos aqueles que são simples, eu falo com aqueles que nunca imaginou que pudesse ser assim em suas vidas, mas com base nesta palavra, eu tenho a te dizer que o que você está enfrentando hoje, por mais estranho que possa parecer, estes desafios que você tem aí em tua vida hoje e te faz duvidar muitas vezes de que isto seja vontade do Senhor, vai tomando esta palavra para você, vai colocando no teu coração que o nosso Deus, Ele age de forma surpreendente. Normalmente, meus amados, na vida de todos aqueles, que a gente chama hoje de heróis da Bíblia, Deus agiu de maneira que eles nunca poderiam pensar. Isso foi o caso do próprio Elias. Vou te dizer que o ápice da vida do Elias, o auge, vamos chamar assim, da sua carreira, da sua história, foi quando, no capítulo seguinte, aí a gente está no 17, como você vê na tela, mas o capítulo 18 vai falar de um momento assim, que é fantástico na vida do Elias. Porque ele, sendo, em sua época, o único profeta que defendia os princípios do Senhor, a adoração de um único Deus, ele tinha como adversários
nada menos do que 850 profetas de outros deuses, os principais, Baal e Azira. E ele então, diante daquele cenário caótico de dúvidas, de enganos que aquele povo vivia, ele resolve lançar um desafio aos profetas, que eram os profetas dos deuses das autoridades daquele tempo, a saber, Acabe e Jezabel. E ele diz assim: olha, pode pegar todos esses profetas, nós vamos até o Monte Carmelo, e lá nós vamos preparar altares. Eu vou preparar um altar, e vocês vão preparar um outro altar. Nós vamos oferecer holocaustos ali. Eu vou pegar um bezerro, nós vamos despedaçar, colocar ali sobre o altar, como era feito na época. Vocês vão fazer a mesma coisa lá. E então nós vamos clamar: aquele Deus que derramar fogo dos céus e consumir esses holocaustos, esse será o Deus verdadeiro. Amém? Topam? Topam? Toparam. Toparam. E eu já vejo ali Jezabel correndo atrás dos seus profetas. Já vejo aquela movimentação toda, aquele desespero. Cara, mas quem é ele para fazer um negócio desse? Está na cara que nós vamos vencer, né? Ela nem pegou os profetas da Azira, ou Azerá, eu não sei como é a pronúncia, mas pegaram os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e foram para esse desafio. O povo estava todo presente. Foi o maior evento em Israel daqueles tempos. Eu imagino todos ali comentando: e agora, cara, será que isso vai acontecer? Será? Cara, será que vai cair fogo do céu, velho? Mas será que vai ser isso? Bom, eu não perco essa por nada. E o outro também não, e o outro também não. E ali, Roberto, foi aquele bafafá. Vai todo mundo para o Monte Carmelo, chega o grande dia. E aí o Elias toma a palavra e diz: olha, faz o seguinte, prepara o altar de vocês aí, vocês podem clamar primeiro, depois eu vou fazer o meu, vou clamar também. E ali ficaram aqueles 450, aquela preparação toda, aquele negócio todo. A Bíblia diz que desde manhã até o meio-dia, eles ficaram ali clamando por Baal, né? Eu imagino que seja negócio: ô Baal, Baal, Baalzinho, Baalzão, desce fogo do céu, consuma esse negócio aqui, senão o negócio vai ficar feio para nós. Aí um cansava, o outro entrava: Baal, Baal, Baalzinho, Baalzão, deve que tem, né? Queima esse chão. E assim era, né? E ficaram, irmãos, e ficaram. E o forgado do Elias estava ali dizendo: viu? Dá uma dica. Desculpa aí me intrometer, mas quem sabe o Baal está dormindo, está cansado, está ali dando um cochilo, então fala mais alto, grita mais. O negócio é o seguinte: deu lá meio-dia e nada. Aí o Elias chega e diz: bom, desistiram? Arregou? Arregamos. Imagina a cara desses profetas ali, né? Tudo desenchavido, cabisbundo, cabisfrouxo ali, não deu resultado. Mas alguns ainda deveriam pensar assim: mas agora quero ver ele. E agora? E agora? Vamos ver. E o Elias então vai entrar em ação. A Bíblia diz que ele prepara o altar que estava destruído. Isso é grande lição para a nossa vida, amados. Se você quer que Deus, né, faça consumir toda a adoração que você tem no teu coração, a primeira coisa é preparar o nosso altar, é reparar aquilo que está quebrado na nossa vida. Mas a mensagem de hoje não é essa não, é só mesmo para passar por isso, né? E ele ali ajeita todo o altar e já logo na primeira, né, como você pode imaginar, ele já clama ao Senhor e imediatamente o fogo desce e consome tudo o que estava ali. Ele, forgado, igual era,
ainda mandou jogar bastante água ainda. Ele mandava o povo, vai lá, pega mais um balde d'água, joga aqui. Não, mais um pouquinho, moia mais, moia o rego que está em volta do altar também, bota bastante água. O Elias era isso. Então a gente vê o quê? Que era um homem corajoso, ousado, confiante no poder de Deus. E então esse foi o ápice, né, da história de Elias. Mas, amados, esta foi a história do Carmelo, esta glória derramada do Senhor sobre ele. Esse momento fascinante foi no Monte Carmelo. O que a gente tantas vezes não entende é que para chegar no Carmelo da nossa vida, que para chegar neste tempo em que o Senhor vai usar a nossa vida de uma forma poderosa, incrível, do modo como a gente mesmo não consegue imaginar, do jeito que a gente quer, de acordo com a vontade de Deus, ser usado com poder e autoridade, fazer com que a glória do Senhor resplandeça através da nossa vida. Quem quer isso aqui? Faz um sinal assim. Amados, eu sempre quis. Mas o que a gente muitas vezes não entende é que para chegar num momento do Carmelo, no tempo do Carmelo, a gente tem que antes passar pelo Querite. Quando pensa que não, quando ele está ali arrebentando, imagina a fama do Elias, no tempo em que não chovia de jeito nenhum, exatamente como ele havia falado. Ele era um profeta de verdade. Ele não era falso, não era de aparência, não. Ele era o profeta da verdade. Se ele tivesse ali, irmãos, eu acho que esse homem não ia ter sossego. Eu penso que as pessoas iam passar diante dele, ajoelhar aos pés dele. Eu estou pensando isso. E ia clamar: Elias, pelo amor de Deus, rapaz, manda a chuva voltar, porque está todo mundo morrendo de fome. Só que bem nessa hora, Deus vai fazer algo como Ele tantas vezes faz na nossa vida, meus amados. É aí que a gente não entende. É aí que as coisas tantas vezes ficam nebulosas demais para nós. Sabe quando você fala: não, pera, isso é demais para mim? Por quê? Porque Deus vai, olha no versículo 2. Deus vai e diz assim, ó, como você vê aí, ó, depois que ele encara o Acabe, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o Oriente, e presta atenção, e esconde-te. Os irmãos estão entendendo isso? Elias, você vai se esconder no ribeiro de Querite, você vai ficar fora de cena. Você não vai mais aparecer para ninguém agora. Ninguém nem vai saber onde você está. Uau, mas, poxa, bem na hora que eu profetizei uma profetização tão bem profetizada, né? Agora eu não vou mais estar aqui nem para ver o que aconteceu. Não, você não vai. Você vai para o ribeiro de Querite. Você vai ficar uns dias lá, porque lá você vai ter como beber das águas do ribeiro. E mais, o versículo 4. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho também ordenado aos corvos que ali te sustentem. Mas é muito esquisito isso, né, irmãos? Eu olho para essa palavra e penso que em momentos assim na nossa vida,
quando a gente acha que tem que aparecer, quando a gente acha que, de alguma forma, caso haja alguma coisa de Deus em nós, é o momento certo de agir, de fazer. A gente acha isso e Deus está achando o contrário. Ele está dizendo, não, agora é hora de você se esconder. É como se Ele dissesse, você vai ficar invisível por um tempo. E a gente vai para este lugar, o querite. O que é o querite nas nossas vidas? A mesma coisa que foi para a vida do Elias. O querite é um lugar, no mínimo, estranho. Uai, mas Deus é comigo? Deus me usa? Mas eu vou ficar aqui, sozinho, nesse ribeiro? E os sentimentos do Elias? E as coisas que ele pôde pensar? As coisas que nós pensamos, irmãos, quando tudo está diferente daquilo que a gente planejou. O que nós pensamos? Será que a gente não pensa, viu? Está tendo sentido esse lugar? Está tendo sentido esse tempo na minha vida? Você tantas vezes está sendo escondido pelo Senhor. O Senhor está querendo te tirar das cenas que você às vezes pensou que seriam as mais importantes da tua vida. Você não está no lugar onde você gostaria de estar, não está fazendo o que você gostaria de fazer, mas ao contrário disso, esse lugar que você está, que te faz pensar que não foi Deus quem planejou. Você vê a história do Elias, sabe que naquele tempo o Espírito Santo não agia como age nos nossos dias. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Não falava ao coração de todas as pessoas como fala hoje. Não agia naquele tempo como ele tem agido nos nossos dias, em coração e no coração de cada um de nós, vai revelando sua vontade em todo o tempo. Aleluias. O Senhor está falando com você, talvez de uma forma diferente da que falou com Elias, mas é assim que Ele tem falado nos nossos dias. Depois que o Filho foi revelado, Ele tem falado pelo Filho, através do Espírito Santo, colocado no nosso coração a vontade do Senhor em todo o tempo. E mais do que falar, Ele te empurra, Ele te conduz, Ele te leva. E se para você chegar no Carmelo, você tem que antes passar pelo Querite, saiba que o tempo que você está vivendo agora, os desafios que você tem enfrentado, quem sabe esta enfermidade, quem sabe esse problema de relacionamento, quem sabe esse sentimento inexplicável que você tem, seja exatamente o que Deus está planejando para você. O Querite é um lugar de total dependência de Deus. E eu creio que não somente passei, mas ainda vou passar, como creio que cada um aqui, que quer ter uma história com Deus, entenda, aquele que quer ter uma história de conexão com Deus, há de passar pelos seus querites também. Aleluias. E quando você pensa que está tudo certo, e quando você pensa que está arrebentando, e quando você pensa, agora sim, chegou a minha vez, eu sou o cara, o Senhor te recolhe e te leva para um lugar assim, o Querite. Querite quer dizer separado. Querite significa solitário. Querite significa o nosso lugar secreto. Deus não quer outra coisa na minha vida e na tua, a não ser mostrar que para você chegar na glória do Carmelo,
você precisa passar pelo tempo do secreto com Deus. Aleluias. É quando você tem que depender dele, irmãos. Não fique triste. Sim, é difícil, eu sei. E como eu costumo brincar, além de ser difícil, ainda não é fácil, né? É estranho, é conflitante. Mas se o Senhor te leva para aquele momento onde você diz assim: diante disso é só Deus. Você já viveu um tempo desse? Só Deus. Sabe quando você fala, agora eu preciso de um milagre? Sabe quando você fala, agora eu preciso do extraordinário? Para sair disso, eu dependo totalmente de Deus. Esse é o querite da nossa vida. Se você já passou, sabe bem do que eu estou falando. Se você está passando, você precisa entender que o que Deus quer é que você saiba que se por acaso você depender dEle, Ele não te abandonou. Aleluias. Então, por mais estranho que possa parecer, nós vemos aí que para o Elias também era. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Posso te dizer onde você encontra na Bíblia a certeza pela palavra do Senhor que qualquer um de nós aqui pode ser usado por Deus como Elias foi? Posso colocar isso no teu coração? Pega lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz. Presta atenção nisso, amados. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Essa é a primeira coisa. Então ele também era sujeito, como nós somos, a medo. Você tem medo de alguma coisa? Está com medo de atravessar esse momento agora? Ele era sujeito a esta paixão também. Ele era sujeito a tristeza, as mesmas que nós também sentimos. Sabe aquela tristeza que você fala, meu Deus, por quê? Sabe que você não consegue levantar a cabeça, mesmo alguém te dizendo, está tudo maravilhoso para você, a tua vida está espetacular, você é uma bênção, você é lindo, mas você não vê nada disso e a tristeza toma conta de você, pois Elias estava sujeito a essas paixões também, ele não era diferente de nós. Dúvidas, ele era sujeito às dúvidas também. Bom, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Se você tem dúvida, Deus está contigo ou não está contigo? Está te usando ou não está te usando? Vai te abençoar ou não vai te abençoar? Vai te acompanhar ou vai te deixar só? Se você tem dúvida disso, saiba, Elias era homem. Elias não era Deus. Elias não era anjo. Deixa eu te dizer, meu irmão em Cristo, deixa eu te dizer, você é humano. Você é humano. Você não é um Deus. Você não é um anjo. E você está sujeito às paixões deste mundo. Vontades estranhas, dúvidas, tristezas, agonias, desesperos, contratempos. Muito bom, glórias a Deus, venci. Está sujeito a essas paixões. Mas há algo nele que tem que fazer a gente pensar assim, mas então por que ele conseguiu e eu não consigo? Por que acontece com ele e eu não consigo? Eu vou dar uma dica para você. É que ele estando sujeito às mesmas paixões que nós, ele não deixava de orar. A palavra diz, e orando, ele pediu que não chovesse. Nós muitas vezes
exatamente quando estamos nos momentos mais difíceis, do medo, da solidão, da dúvida, o que a gente faz? A gente pensa assim: Deus não está comigo, imagina. Se Deus estivesse comigo, como eu estaria vivendo isso agora? Se de fato minha vida tivesse mesmo segundo a vontade de Deus, acha que eu ia estar nesse ribeiro maldito, esperando um corvo descer aqui para trazer comida para mim? Sabe, irmãos, se Deus está tomando conta de você, eu penso que hoje Ele pode usar pessoas para trazer a provisão que você precisa. Por mais difícil, estranho o tempo que você está vivendo agora, onde parece muitas vezes que tirar o chão que a gente pisa, deixa eu te falar, Deus sempre vai trazer uma provisão para você. Sempre terá alguém que vai fazer o papel do corvo, amém? Tem um corvo. Isso não estava planejado. Eu ia falar, tem um corvo aí do seu lado, mas deixa para lá. Agora, se você quiser zoar com o irmão, bate nas costas dele e fala: corvão. Bom, tudo bem. Isso não estava planejado. Ô, seu corvo. Mas, irmãos, olha, eu vou dizer para você que eu tenho visto... Olha, eu confesso, eu não sei se é corvos ou corvos que fala, eu não sei, né? Porque corpo e corpos deve ser corvos também, eu não sei. Alguém sabe aqui? Tem um professor de português aqui, alguém que entende? Mas isso não vai importar agora não. Só que o que importa é algo que eu quero testemunhar aqui, da minha vida, para vocês. Da minha vida, da Vânia. Quando a coisa está bem difícil, não é que aparece um corvo. Mas não é que aparece um corvo. Ontem apareceu 2 corvinhas na minha casa. Eu não vou contar a história agora, mas o Senhor sabe, os céus também, e é o que importa. É o que importa. Então, se precisar, o Senhor manda um corvo mesmo. Mas se não, Ele vai dar a tua provisão de alguma forma. De sede e de fome, você não vai morrer. Mas esse lugar de dependência de Deus, amados, é para nos forjar. É para nos moldar. Ali o Elias estava sendo preparado para uma coisa maior. E você tem que crer que o querite na tua vida é a preparação de Deus para algo muito maior. Aleluias! Deixa eu te dizer rasgadamente, isso pode ser o título da mensagem desta manhã. O querite precede o Carmelo. Quem está crendo aí? Faz um sinal assim com a mão. Quem está entendendo essa palavra pode aplaudir. Aleluias! Aleluias! O querite precede o Carmelo. A preparação de Deus, a dependência. Isso que Elias passou não foi em vão. Eu nem vou me aprofundar muito, ele fica um tempo ali, irmão, sozinho. Ele fica um tempo no secreto. É o que o Senhor está colocando no meu coração e no teu nessa manhã. É como que ele dissesse assim, viu? Qualquer coisa aí, fica no secreto. Eu vou te preparar, eu vou te fortalecer, eu vou te mostrar que você jamais será desamparado. E quando você entender Elias, tem Elias aqui nessa manhã? Deixa eu ver se tem. Faz um sinal, profetiza sobre a tua vida. Porque eu creio. Eu creio. Essa palavra não foi para contar a história dele, não, é para contar a nossa. Então eu creio que tem Elias aqui nessa manhã. Então, querido, saiba de uma coisa. Esse tempo que o Senhor está te fazendo passar é para te fortalecer, ainda que você não entenda isso. Ainda que esteja difícil compreender isso. Mas, biblicamente, isso sempre foi assim. Antes de sair do Egito, o povo teve que passar o querite.
ali debaixo das ordens de Faraó. O Daniel, antes de vencer os leões, teve que passar por Querite de ficar comendo abobrinha e chuchu no meio de um monte de gente comendo o churrasco do rei. E o Davi, para vencer no Carmelo, entre aspas, né? O gigante Golias, teve antes que passar pela humilhação de ser o mais desprezado dentre os seus irmãos. O Querite precede o Carmelo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, quando você levanta muito o nariz e acha que você está muito bem, que você está independente, você não depende mais de Deus, não depende mais daqueles que estão do teu lado. O que é isso? Qual é o nome disso? Você sabe. Soberba, orgulho. E o que isso precede? O buraco, a ruína, a destruição. Então, Elias, ele passa por um processo onde pode ser, né? Pode ser que ele, sorto, lá no meio de Israel, você imagina se nós fosse o Elias. Não, você passeando ali por Israel, sabendo do modo como Deus usou tua vida, rapaz, eu não sei como é que ia ser, não sei. Porque tem gente hoje que não pode subir numa caixa de fósforo que já quer fazer discurso, né? E o Elias com tudo lá, Deus falou, agora não é hora de você aparecer não, agora é hora de você ficar escondido. Eu acho engraçado, porque depois quando ele achava que tinha que ficar escondido, que foi na perseguição lá que Jezabel promoveu contra ele está lá naquela caverna, você deve conhecer essa história. Aí ele já entrou na caverninha dele, ficou moado ali, dizendo, Senhor, pode me matar, porque eu já vi que não vai dar nada a mim. Aí o que o Senhor fez? Quando ele quis se esconder, o Senhor falou, não, pode sair daí, que é hora de você aparecer. Aleluias. E a hora que ele achou que ia aparecer, o Senhor falou, não, agora é hora de você ficar escondido. Então quem é que manda? Quem é que manda? Quem que manda na tua vida? Quem é que sabe de você? Quem é que sabe o melhor? É o Senhor nosso Deus. Se você crê assim, pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Eu também creio. Então vamos ficar de pé. Eu acredito que eu esteja falando com muita gente que não estava entendendo o Querite. Esse Querite aí é um negócio, né, irmãos? Mas creio que o Senhor foi revelando o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós, através dos Querites. Mas entenda, Ele não quer que você pare aí. Ele apenas tem que te tratar. Ele tem que te preparar. Irmãos, a coisa mais desgranhenta que tem é chegar no Carmelo sem estar preparado. Você sabe o quanto a pessoa que brilha profissionalmente teve que passar nos bancos, nas carteiras de universidades, de escolas e tudo mais. Você sabe disso. Você sabe que para chegar no lugar bom, você tem que ralar. Então nós precisamos entender que para chegar no melhor lugar que Deus tem preparado para nós, nós também temos que estar preparados. Então Ele está preparando você. Ele está te treinando. Ele está fazendo igual fez com Davi. Você vai treinar aqui com o leão e com o urso, mas depois você vai encarar o gigante. Quem está entendendo? Então, se é o teu caso, você hoje continua querendo ser usado pelo Senhor e continua aqui, meu querido, no desafio de passar pelo Querite, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. Eu não vou chamar ninguém à frente aqui, uma pelo horário,
Hoje é culto de Santa Ceia e outra porque eu creio que seja o caso de todos. Quem é que não tem o seu querite? Então, você já está aí, colocando a mão no teu coração. Você está declarando perante o Deus, cuja face nós estamos aqui nesta manhã, que você entrega o teu momento, entrega teus desafios e renova a tua fé com a esperança de que aquilo que aconteceu com Elias vai acontecer com você também. Amém? Então eu vou orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante desta palavra que o Senhor mandou ao nosso coração nesta manhã, eu, como ministro do Evangelho nesse lugar, conhecedor do poder que vem das tuas palavras, quero aqui colocar a vida de cada um que aqui nesta manhã, quem sabe, nem esperava estar aqui, mas aqui estando, na tua presença, através do poder da tua palavra, está sendo renovado interiormente, porque o que ele não entendia, o Senhor nesta manhã explicou. O Senhor mostrou que o querite é necessário para chegarmos ao Carmelo. Então que todo plano de glória, tudo aquilo, Senhor, que há de ser manifestado, falando do teu poder sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai, possa ocorrer em nome do Senhor Jesus, e que ninguém se perca num querite da vida, que ninguém desista porque está passando uma necessidade, mas que sobretudo possa ver, possa sentir nesta manhã que o Senhor tem ordenado, que o Senhor tem dado ordens para aqueles que são teus, para aqueles sobre os quais o Senhor tem autoridade, e o Senhor está preparando para prover toda a necessidade. Que esse tempo do querite termine e que o meu irmão saia dele, Pai, já totalmente consciente de que depender do Senhor é algo necessário para resplandecer a tua glória. Que isto seja assim na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse nome, quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluia.